Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. E hoje então, tá certo, a gente vai passar um pouquinho sobre duas partes desse livro aqui, né? Seria uma parte, mas tá certo, como são contos curtos, né? Então eu decidi juntar as duas partes para ficar um vídeo apenas. E também eu queria fazer um vídeo só para uma parte, porque essa parte do Fagundes Varela tem um conto que é espetacular, que eu gostei bastante. Mas, tá certo, para não ficar um vídeo tão curto e também para adiantar mais esse projeto, porque né, já estamos aí quase na metade de outubro, ou né, na metade do outubro. Enfim, eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas eu sei que, tá certo, hoje iremos conversar um pouquinho sobre a parte do Fagundes Varela, que tem dois contos, na verdade um conto e um poema. O conto se chama A Guarida de Pedra e o poema se chama A Cruz. E também a parte do Coelho Neto. Nessa parte do Coelho Neto, certo? Temos ali dois contos, A Sombra e A Casa, entre aspas, sem sono, fecha aspas. Pois bem, são contos que eu gostei bastante e esse poema também ele é bem interessante. Na verdade, antes de conversar um pouquinho sobre a primeira parte, iremos conversar sobre o autor, né? O Fagundes Varela. Gente, esse autor, tá? Aqui tem um retratozinho, né, de desenho e tudo mais. Ele passou por alguns sufocos aí durante sua vida, tá? O primeiro sufoco dele mesmo foi ter casado com uma mulher com muito menos condição financeira que ele. Isso acabou fazendo com que os seus pais acabassem o abandonando de uma certa forma, porque enfim, ele vem de uma família ali, digamos que de classe média alta na época e tudo mais. Ele seguiu a carreira ali de advogado, tá certo? Mas acabou largando para dar prioridade à sua vida de escritor e à boemia. Então assim, ele passou por alguns sufocos na vida, tá? E ele escreveu, tá bom, esse poema que daqui a pouco a gente vai ver, que é um poema bem, digamos, não diria que tão melancólico assim, tá? É um poema curto, né? Eu não lembro agora, mas eu creio que ele deve ter dedicado esse poema ali ou aos seus filhos mortos ou à sua esposa, tá? Porque ele também perdeu, creio eu, alguns filhos aí ao longo da sua vida, tá? Bom, vamos lá. Começamos ali pela Guarida de Pedra, que foi um conto dele publicado em 1861. Esse conto aqui é espetacular. Acho que é um dos assim, melhores contos de horror aqui do nosso país. Podemos colocar assim. Porque esse conto aqui nós iremos ter a história desse homem ali, que já inicia aqui contando pra gente as suas viagens, né? Então assim, ele acabou de chegar em Santos, no vapor de Josefina. Enfim, então ele tá ali, eu não vou dizer que como turista, mas ele está viajando, ele está passeando, ele está em casa, ele sai para sua casa, ele visita os seus amigos, tá? Só que, claro, vai ser contado aqui de uma forma mais cronológica mesmo, né? De uma forma mais linear, podemos dizer assim. Então ele está na sua casa, ele viaja para alguns cantos aqui, só que, tá certo, ele vai visitar ali os seus dois amigos também. Chega um momento em que vai aparecer uns amigos na casa dele, ou ele vai para casa de uns amigos, eu não lembro ao certo. Só sei que um dos amigos ali vai contar uma história para ele, né? Então vai contar uma história um tanto que aterrorizante, né? De fantasma e tudo mais. Ó, vou vos contar uma história sucedida bem perto de nós, na fortaleza da Bertioga, aqui no Brasil, né? Enfim, eu era muito pequenino quando ouvi o barulho que produziu este acontecimento. Ouvi-me. Aí vem, e unindo as tições da fogueira, deu começo à narração. Eis pouco, mais ou menos, que me contou. Então o amigo conta ali a ele e aos outros amigos que vieram visitar ele, creio eu, tá? O que acontece é que dentro dessa história, que envolve soldados, envolve tenente, estão ali entre os grupos de amigos, enfim. Eu não sei se é numa tarde ou uma noite distribuindo as sentinelas, vai aparecer ali um soldado, e dentre eles ali, amigo de alguns ali, que se chama André. Então, esse André chega ali totalmente um pouco apavorado, se vocês me entendem, assim, surpreso. E aí o tenente acaba perguntando para ele o que aconteceu com ele, né? E aí ele fala, aconteceu uma história horrível comigo, aconteceu uma coisa horrível comigo. Ele fica um tanto que até talvez relutante de contar, né? Um pouco, será que eu vou contar ou não, né? Mas ele vai acabar dizendo ali para ele que, né,
nessa noite aí esquisita em que ele ficou vigia, ele acabou vendo ali uma figura estranha de um frade, né, aparecendo com os caixões, umas pessoas mortas, enfim. Ele vai contar bem assim, ouça o relato ali de André, ó. Eu vi, continuou André lentamente, eu vi uma figura sombria e medonha, era um frade. O capuz cobria-lhe a cabeça e lá dentro, a luz amarelenta de um frio que trazia na mão, divisei um rosto lívido e esverdeado como de um cadáver, e 2 olhos que, ardentes e inflamados, me faziam correr calafrios nas veias. Atrás dele vinham 4 vultos, todos mais alvos do que a neve, e seguravam com uma mão um chicote fumarento, enquanto a outra sustinha um caixão mortuário. Então assim, ó, eles caminhavam lentos que parecia gastar 1 hora para mover um pé e cantavam com voz tumular e cavernosa a encomendação dos defuntos. Um vento gelado e furioso corria por todos os lados. As aves das mortes que piavam desoladamente, as ondas exalavam, enfim, ele vai descrevendo ali, né? Então aparece esse frado aí, essa figura um tanto que esquisita e bem assombrosa mesmo. Ele fica esquisito, ele consegue, digamos que, sobreviver daquilo ali para contar a sua história. Só que o povo, alguns dos soldados ali, né, entre aspas, acaba que é o Jorge, tá certo? Acaba dizendo para ele assim, ô, peraí, né, mas por que você teve tanto medo dessa figura aí mortuária e tudo mais? Por quê, né? Ele fala o seguinte, ó, gargalhou o Jorge para te mostrar que tudo isso não passa de asneiras, e voltou-se para o comandante. Eu peço licença, meu comandante, para ficar hoje de sentinela na guarida de pedra. Então ele pede ali ao comandante para ficar de vigia, né? Enfim, essa noite aí. Ele vai ficar essa noite de vigia e, para a sua surpresa, tá certo? Ele vai encontrar a mesma figura monstruosa, o frade. A descrição é a seguinte, ó. Lá vinha um medonho frade na frente, com suas faces esverdeada e sinistra, seu olhar de Satã debaixo do capuz, atrás dele a luz macilenta dos cílios. Seguia-se o caixão conduzido pelos 4 espectros alvos como a neve. Jorge sentiu os cabelos se arrepiarem e o frio do terror corria pelo corpo, porque a estranha procissão aproximava-se mais e mais e vinha em sua direção. Avançou mais um passo e gritou com a voz alterada, preparando a espingarda. Então ele fica assustado ali, realmente, com tudo aquilo. Para quem não estava acreditando, né, ele fica bem assustado. Só que o problema, tá certo, gente, é que ele vai acabar errando. Então assim, ele vai atirar ali, mas depois de um tempo vai descobrir aqui que o tiro deu errado, de uma certa forma, porque o frade acabou matando ele e assim o corpo dele acabou virando, sabe, carnes esfoladas por tudo que é canto, enfim, ó. Vai ser dito o seguinte, ó. Pelas janelinhas viam-se fragmentos de roupa ensanguentada e pedaços de carne humana agarrados à grade de ferro. Então assim, os pedaços estão todos ali grudados, agarrados ali no portão ali, né? Olha, a entrada no chão estava um capote militar ensopado de sangue escuro e coalhado pelos frios da noite, e uma espingarda a poucos passos com um cano quebrado e torcido como se fosse de cera. A própria arma mesmo ali, tá? Quando ele foi atirar ali, eu acho que deve ter entortado de vez, né? Poder maligno. Pois bem, isso aí. E essa história ali, tá? Acabou repercutindo ali nesse lugar, né? Que se chama Guarida, né? A Guarida de Pedra, né? E virou meio que uma lenda, né? Uma história para ser contada ali a gerações e gerações e, enfim, as pessoas ali que fossem morar ali, a turistas ou mesmo a pessoas que já fossem dali, entende? Pois bem, essa é a história. Esse conto é espetacular. Eu gostei muito do ritmo dele, né? Ele vai avançando ali e você já imagina o que vai acontecer em algumas coisas, outras nem tanto. Você pensa, o autor vai me surpreender no final, mas no final das contas aqui você vai acabar descobrindo que é uma lenda mesmo, né? Interessante. Próximo, tá bom? Porque dentro dessa parte aqui do Fagundes Varela reúne o conto, que foi o que acabamos de ver, né? A Guarida de Pedra, e também reúne o poema, né? A Cruz, que é bem curtinho, é só essa página aqui mesmo. Olha, eu vou ler, tá certo? Porque como é curto, não tem nem como contar muita história.
Estrelas singelas, luzeiros fagueiros, esplêndidos orbes que o mundo aclarais, desertos e mares, florestas vivazes. Montanhas audazes que o céu topetais, abismos profundos, cavernas eternas, extensos, imensos espaços azuis. Altares e tronos, humildes e sábios, soberbos e grandes, dobrai-vos ao vulto sublime da cruz. Só ela nos mostra da glória o caminho, só ela nos fala das leis de Jesus. Eu creio, tá certo, que o poema tem ali um tom, né, melancólico, mas nem tanto, né, enfim. Só sei que tá encaixado aqui nesse medo imortal por algum motivo, tá? Ele tem ali um teor meio, né, fantasmagórico, talvez, não sei dizer. Bom, e a próxima parte, a última parte para discutirmos nesse vídeo, se chama a do Coelho Neto. E eu confesso para vocês que eu nunca tinha lido nada do Coelho Neto, assim como Fagundes Varela. Porém, lendo aqui o início desse conto, o início, né, dessa parte, né, que já apresenta, né, para cada parte aqui, apresenta-se o autor antes, né, e aqui teremos a mesma coisa. Então vai apresentar o Coelho Neto pra gente. Iremos descobrir aqui que esse autor acabou ficando fora de cena por algum tempo. E pelo fato dele se encaixar ali no que era chamado da época como um tipo de literatura parnasiana, né? A gente estuda muito esse tipo de literatura ali na escola, né? Os poemas, aqueles poemas difíceis, né? Que foca mais na estética mesmo, né? Então esse autor se encaixava nisso, né? E com a Semana da Arte Moderna, né, que aconteceu ali no século XX, logo no início, né, a gente também estuda isso na escola, não tem como passar, ou você estudar em artes, tá, com aquelas pinturas, né, cubismo e tudo mais, ou você acompanha ali na literatura ou em português, você não vai passar, não tem como você não passar por a Semana da Arte Moderna, né, os autores, né, que se destacaram, né, nessa época pelo fato deles terem modernizado o que chamaríamos da arte da época, né? A literatura, a pintura e tudo mais, né? Então toda aquela forma parnasiana já não era mais vista com tanto esmero assim pelos autores da época e tudo mais. Então vai ser dito aqui sobre, por exemplo, o Oswald de Andrade também, ele acabou escrevendo um romance que chama Serafim Ponte Grande, né? Só que o que acontece? O Coelho Neto passou pela fase da, não vou dizer que decupagem, mas da derrocada mesmo por alguns escritores pela questão dele ser influente nesse meio parnasiano e isso acabou gerando consequências para ele, né, para sua obra, né? Por causa disso, não encontramos tantas referências assim a Coelho Neto, seja na escola ou até na internet ou enfim, nos sites aí e tudo mais. Então, o próprio Oswald de Andrade, que escreveu aquele O Pau Brasil, né, e tudo mais, ele vai escrever uma frase aqui que vai colocar em jogo dois autores dessa época do parnasianismo, né? Então assim, ó, o mal foi eu ter medido o meu avanço sobre o cabresto metrificado e nacionalista de duas remotas, desculpe, alimárias. Então aqui ele já fala do Bilac e Coelho Neto. Então aqui ele vai ali enquadrar esses dois ali como besta de carga, né? O alimária aqui ele tem sentido de quadrúpede e besta de carga. Então devido ali a essa nova tendência, né, da época, acabou aí xingando, né, xingando ou digamos, usando um termo ofensivo, né, para o Bilac e para o Coelho Neto, né? Isso acabou digamos, atrapalhando muito o caminho desses escritores. Então vai ser dito aqui o seguinte também, ó. Autor de uma prosa por vezes tão arcaica e erudita quanto, por exemplo, os contos e a poesia escritos pelo americano H.P. Lovecraft. Já tem vídeo de alguns contos do autor também aqui no canal. Seu contemporâneo, o fato é que atualmente o ostracismo cultural a que foi relegado Coelho Neto é tamanho que se tornou praticamente impossível encontrar a maior parte de sua vasta bibliografia nas bibliotecas públicas espalhadas por nosso país, ou mesmo nos rincões virtuais e supostamente infinitos da internet. Então, o autor acabou entrando ali em esse termozinho aqui que se chama ostracismo. Bom, de qualquer forma, tá certo? Vai ser colocado aqui dois contos desse autor que são muito bons. Então, assim, se você gosta de horror, desse tema mais gótico,
tem como você não gostar desses contos. Ou você pode não gostar, é claro, mas você vai reconhecer que são contos bem escritos, podemos dizer assim. São contos bem bacanas. Ó, que é o A Sombra. Esse conto foi publicado em 1926, percebo, né? 1926, né? Ó, já século XX, né? E temos ali A Casa Sem Sono. Já aviso para vocês que são ideias bem interessantes, mas não tão originais assim, né? Então não tem aquela autenticidade toda. Talvez até por isso esses contos não sejam tão citados, né? Nas escolas e tudo mais. Enfim, mas são contos muito bons, mas não tem tanta originalidade assim. A gente vê esses temas aqui em Edgar Allan Poe, em H.P. Lovecraft, em outros escritores, em Arthur Conan Doyle também, em outros escritores ali, né, da época, contos muito anteriores a esse, né? Por exemplo, aqui nesse Conto à Sombra, temos ali um cara, eu sempre esqueço o nome dos personagens, mas esse homem ali vai ler o jornal e ele vai encontrar a notícia que o seu amigo, né, que ele conhece essa pessoa, ele conhece esse homem, né, que cometeu esse assassinato. Então ele fica ali totalmente surpreso. Poxa, mas essa pessoa que eu conheço fez, né, cometeu esse assassinato contra a sua mulher. Então assim, contra a sua esposa. Então ele fica completamente surpreso com aquilo ali e ele decide ali visitar esse amigo, o Avelar. Avelar é o nome desse amigo que comete o assassinato. Então ele chega para ele e fala assim, ó, e aí, e essa notícia aqui realmente é verdadeira, né? Então ele fala, mas Avelar, que há de verdade nessa história? Não? Então ele pergunta ali para o Avelar isso. O Avelar ali fica completamente calmo e está fumando o seu cigarro, né? Se encosta ali e realmente ele confessa que fez aquilo, né? Que cometeu aquele assassinato mesmo. E aí ele vai perguntar e por quê, que razões, né, para cometer esse assassinato. E aí ele vai falar o seguinte, né? Aliás, ele começa a rir, né? Então ele pega ali o cigarro, ele usa aquela coisa mais sarcástica, né? Aquele sorrisinho, né? Pra, não vou dizer que zombar, né? Mas pra deixar o outro um tanto que, poxa, né? Eu tô aqui, ó, eu tô rindo da situação, né? Eu tô achando graça, uma coisa mais cômica. Então ele fala o seguinte, ó, suspeita, sabe? O tal micróbio do ciúme. Porque há também micróbios no mundo moral, ou se usar. São as tais palavras vagas que nos entram na alma e lá se desenvolvem e proliferam em desconfianças. Foi uma de tais palavras, entende? E certos risinhos, certos olhares, cochichos, um dia, sei lá. Então aqui, ele fala isso, mas à medida que você vai lendo esse conto, né, porque ele é bem curtinho também, você nota que tem algo mais aqui, né? Se você para pensar nessa questão mais hum, psicofísica do personagem mesmo, né? Essa coisa mais psicológica do personagem, né? Se você for construir esse personagem, você percebe ali que não é só isso. A esposa dele, né, foi ali, passou por uma derrocagem, desculpa, passou por um processo de derrocagem, ou não de derrocagem, mas de. Não, eu também não vou usar a palavra depravação, acho que não seria essa a palavra ideal, mas de estrago físico mesmo com ela. Então, o corpo dela a cada dia ficou mais decrépito. Essa seria a palavra mais certa. Então, ela a cada dia parecia mais morta, mais cadavérica, sabe? Prestes a morrer, ou o corpo dela também estava totalmente infectado de bactérias e assim, ela ficou realmente uma mulher completamente nojenta e bem assustadora. Essas seriam as duas palavras bem corretas aqui para se encaixar a mulher dele que se chama Seluta. Então assim, ele, ele não estava nem mais aguentando ver essa mulher, nem no hospital, nem nos cantos. Ele acabava lendo, né, sobre o caso, né, a qual ela se encaixava e não encontrava nada sobre aquilo. Então ele ficava mais assustado, mais agoniado a cada dia a esse respeito. Ele fala o seguinte, ó: contemplando-a acordada, à mesa na sala, nos teatros, em festas ou adormecida, ao meu lado, no leito, eu não via a ela, célula, celuta. Não, o que eu vi era uma incubadora de morte, uma figura sinistra que encarnava todas as pestes, não lhe sofrendo as consequências como as serpentes não se envenenam com a peçonha que trazem. Então, assim, realmente ela é uma mulher que está lotada de germes e bactérias, mas isso acaba irritando o marido. E também, uma coisa que vai ser dita aqui, interessante de destacar,
é que isso vai acabar separando eles. Então ele não consegue mais olhá-la como marido dela. Ele olha ela assim, com nojo mesmo e com contemplação, entre aspas, né, de médico para com a paciente. Então isso vai irritando ele. Olha, o marido desapareceu, ficando apenas o observador apaixonado por uma experiência. Entende? Médico ali, né? Como ele é médico, né? Ele é bacteriologista ou alguma coisa do tipo. Então isso vai acabar irritando ela a ponto dele matá-la. E é isso. O que eu não gostei desse conto, na verdade, foi até o final. Eu acho assim, é um conto que não tem muito no final, sabe? É aquilo, sabe? No final a gente já sabe que ele matou a esposa e iremos descobrir o porquê, como foi, né? Essa história, quem é a Celuta, né? Não vamos acabar entrando em contato aqui com a narrativa, né, dela, né? Ela narrando ou ela dando detalhes. Mas é um conto bem bacana, entendeu? É um conto você lê e você já sabe o que vai acontecer pelo início dele, né? Você já sabe que ela morreu e que ele matou ela. É isso. Bem bacana. Outro conto e último aqui do Coelho Neto, né? Porque tem dois contos dessa parte, desse autor. Se chama A Casa Sem Sono. Esse conto é bem interessante, é bem bacana, mas confesso que poderia ser até melhor, né? É uma ideia, né, também que não é a ideia inovadora, né, a ideia original, sabe? Mas é interessante. Aqui iremos acompanhar esse homem que está cansado de pagar esse aluguel da sua casa. Então, assim, a casa dele fica pior a cada dia. Então, assim, ela está caindo aos pedaços mesmo. Eles moram num terreno lotado, cheio de mato. Então, assim, eles não suportam mais viver naquela situação e pagando o preço do aluguel absurdo que ele está pagando. Então, assim, é um valor muito grande para morar numa casa que não vale a pena, sabe? Então, ele se irrita com aquilo, ele acaba descobrindo uma outra residência ali, uma outra casa, um tanto que melhor para viver do que essa e com um preço bem mais justo, podemos dizer assim. Só que, conversando ali com o Demais, né, era o Demais, antigo colega da academia, né, conversando com esse cara, o amigo dele, né, ele vai descobrir que ele vai descobrir uma coisa assim que vai acabar estragando os seus planos. Sabe quando você tá com aquela ideia maravilhosa, né, acontecendo na sua mente, e aí você vai, né, tirar dúvidas com outra pessoa, e aí do nada você descobre que tudo aquilo, enfim, vai dar merda no final, sabe? É exatamente isso que ele vai, é essa situação constrangedora que o personagem vai passar. Por quê? Porque esse amigo dele vai dizer que naquela casa tem um problema. Essa casa é conhecida como a casa sem sono. Então, assim, as pessoas que entram naquela casa, que dormem naquela casa, que vivem naquela casa, e que todas, e foram assim, foram várias, a ponto do aluguel ficar cada vez mais baixo e de ninguém querer alugar aquela casa. Então, assim, essa casa, as pessoas que entram nela e que passam ali alguns dias, né, não conseguem dormir. E ele vai contando ali a experiência dele, da sua família, né, que um dia ele foi alugar essa casa também, pelo mesmo motivo que o personagem, até bem parecido. E ele vai ali, né, com a sua mãe ou com sua avó que tem mais de 80, 90 anos, não sei, acho que é mais de 80 anos, ou 70, 90, enfim, ela já é uma idosa, ela não consegue se locomover tanto assim, e todos ali, a sua filha também, creio eu, não vai conseguir dormir nessa casa. Então assim, vão passar dias e dias, eles não vão nem conseguir dormir, nem cochilar nessa casa mesmo. E ele vai contando aqui o terror disso, né? Porque ele vai dizendo aqui também que até os próprios animais desse lugar não conseguem dormir. Ó, meu amigo, não imaginas o suplício de toda uma semana de vigília. Todos acordados, desde minha mãe com 80 anos, a andejar arrastadamente pela casa, até meu caçula de 8 meses resmungando, choramingando. Olha, até a criança não conseguia dormir mesmo, por causa dessa maldição dessa casa, das pessoas ou de qualquer coisa que entre ali dentro não conseguir dormir. Nunca. Ó, os próprios animais, era o cão no jardim farejando os canteiros, ao uivar lamentosamente eram os pássaros nas gaiolas. Então assim, é uma coisa assustadora, porque isso vai passando ali por muito tempo, eles não conseguem dormir até o ponto, né, já se passou ali uns 3, uns 4 dias, enfim, um bom tempo ali, e eles vão se mudar ali para a casa do seu padrasto. Você percebe que até o personagem, um amigo dele que está contando essa história, ele por um tempo ele até estava com esperança de que no final desse certo, sabe? Que poxa, né, eu vou conseguir dormir nessa casa com a minha filha. Não, não é isso que acontece.
ele vai acabar desistindo de persistir, vai acabar dormindo ali na casa do seu padrasto, na casa do seu padrinho, alguma coisa do tipo, na casa ali de um parente, ou de um amigo, não sei, não lembro. Tá? Eu sei que quando eles chegam lá, eles vão ficar mais de 20 horas dormindo, né? Eles vão entrar assim, um sono intenso, né? Todos aqueles dias sem dormir vai ser realmente recompensado agora. Então eles conseguem dormir, eles descobrem, né, que no final das contas, é verdade, a casa é sem sono, as pessoas não conseguem dormir devido a essa maldição que aí se empregou ali há um bom tempo, né, tudo mais. Então essa casa, gente, passa por esse processo ali, o personagem fica assustado com aquilo, você percebe que ele também acredita um pouco no que ele está falando, né? E o conto termina assim, sabe? Deveria ter mais alguma coisa. É um conto curto, que eu achei que se é uma ideia muito boa, é uma ideia muito bacana. Mas se fosse ali mais longo, né? Se o autor colocasse mais ideias ali sobre esses personagens aqui e fizesse um plot twist incrível, acho que seria um dos melhores contos de terror, de horror do nosso país, tá? Nosso país, não da literatura mundial, isso não, mas o nosso país seria um dos grandes contos, sim, porque a ideia é muito bacana, né? Só que não foi tão bem desenvolvida até o final, né? O que eu percebo em alguns contos brasileiros aqui é isso. E também a ideia não é original, mas é bacana. Esse diálogo que ele vai tendo com o personagem, né? Que ele vai trocando ali com o personagem, né? Para saber a história daquela casa, né? E no final das contas acabar aquilo. Enfim, é bem bacana, tá? Terminamos por aqui essas duas partes, esses dois autores ali, o Fagundes Varela e o Coelho Neto. Eu nunca tinha lido nada desses escritores, então foi um começo para esses autores. E pretendo ler, na verdade, mais um livro do Coelho Neto ou do Fagundes Varela, sabe por quê? Porque ele tem um livro aqui que se chama Faringe ou algo do tipo. Deixa eu ver se é o Coelho Neto, que eu não. A Esfinge é o do Coelho Neto, isso mesmo. É de 1908. Pois bem, estou curioso para ler essa história porque teve toda uma questão aqui de artigos feitos para esse livro que eu achei curioso. Então a Esfinge ali, um dia eu leio e faço vídeo para vocês. No futuro, né? É isso, tá? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Não esqueça também de apoiar o canal no Apoia-se. Dá o seu joinha, não sei se falei, sempre esqueça, e comentar aí embaixo, tá certo? Acompanhe os próximos vídeos do mês de Halloween, né? Esse outubro. Esse é o mês de Halloween ano 4, tá? Então tem algumas coisas ainda por vir, eu pretendo terminar pelo menos todos os contos dessa coletânea até o final desse mês. Vamos ver se eu consigo, né? Mesmo com faculdade e tudo mais, vamos ver se dá pra, né, concluir. Se não der, a gente deixa pro próximo mês, né? O novembro a gente, né, vai prosseguindo no próximo mês, tá certo? Até o próximo vídeo.